2 Coríntios capítulo 13, leremos apenas o versículo 5 e pretendo ser bastante sucinto para nós termos um momento de oração. Versículo 5 do capítulo 13, 2 Coríntios diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Eu lerei mais uma vez. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Senhor Jesus, guarda, Senhor, nosso coração, tornando cativo a Tua palavra esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como estão as suas perspectivas para o término, para a conclusão do ano de 2022? 53 dias é o que nós temos, se eu não estiver enganado no meu cálculo. Hoje é dia 8, 22 mais 31, 53 dias. 53 dias nos separa da virada de 2022 para 2023. Como você tem pensado nesses dias que nos separa dessa virada? Como que você pretende lidar com esses dias? Haja visto os dias a qual nós estamos vivendo, as pressões, as incertezas, as inseguranças pela qual tem nos assaltado todos os dias, quando nós assistimos, quando nós ouvimos, quando nós paramos para avaliar aquilo que está à nossa volta. O fato é que nenhum de nós devemos passar esses dias de uma maneira passiva. Nenhum de nós devemos assistir o que está acontecendo à nossa volta de braços cruzados e dizer: eu quero mesmo que passe o ano para ver o que vem no ano que vem. De maneira alguma, nós somos chamados para sermos espectadores. Existem 53 dias que muitas coisas podem e devem acontecer. Existem alguns frutos que você deve colher ainda este ano. Eu não acredito que Deus já virou a agenda da nossa história. Eu não acredito que Deus já olhou para a sua e diz: olha, eu não tenho mais nada para você em 2022, então espere com paciência para 2023, que lá nós vamos nos encontrar. Lá sim, algumas coisas eu tenho preparado para você. Eu acredito que existe um lugar em Deus que nós devemos e precisamos alcançar ainda este ano. E nós devemos traçar um caminho, nós devemos traçar uma jornada de como nós iremos lidar com essa avaliação. A minha sugestão é que você faça um checklist. Checklist será o tema da nossa próxima série, que está iniciando e vai percorrer algumas terças-feiras de novembro e algumas de dezembro. Checklist é aquela palavra que nós damos a respeito de uma verificação, de uma avaliação a qual nós realizamos sobre as atividades a qual nós realizaremos. Checklist é um mecanismo que se utiliza para nós executarmos as nossas tarefas sem esquecer daquilo que nós devemos realizar, fazer, cumprir. O checklist serve para nortear a nossa atenção, serve para nós não deixarmos de fora aquilo que deve ser incluso e não incluir aquilo que é desnecessário. Eu acredito que nesses dias que nos separa do próximo ano, nós devemos fazer um checklist, mas um checklist do nosso coração. Eu acredito que Deus chama a mim e a você para nós termos um tempo de dedicação e debruçar a respeito do nosso coração. A Bíblia vai nos dizer que o coração é a fonte de tudo aquilo que emana
para a vida. Eu acredito que os nossos olhos estão muito externos, a nossa atenção ela está muito para fora, as nossas energias estão muito canalizadas para aquilo que está fora de nós. Todavia, nós temos aprendido que se o nosso coração se perder, ainda que nós estejamos no paraíso, nós viveremos grandes fracassos. Se nós perdermos o nosso coração, ainda que nós estejamos no paraíso, nós sofreremos grandes fracassos. Todavia, Jesus nos ensina que ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja em situações e momentos terrivelmente dolorosos, se o seu coração permanecer vivo, permanecer forte, então você viverá grandes vitórias da parte de Deus. Fazer um checklist do seu coração. Isso significa a você fazer uma pergunta. Nesses dias a qual você está vivendo, o que você está inserindo na lista do seu coração? O que você está hospedando, nutrindo, alimentando no seu coração? E o que você, de maneira muito sábia, de maneira muito prudente, de maneira muito sensata, vai decidir deixar de fora do seu coração? Porque de repente você deve perceber que aquilo que você alimenta vai fazer pelo menos duas coisas. Aquilo que você alimenta no seu coração ou vai energizar você em forças, em ânimo, em entusiasmo, em coragem, ou aquilo que você alimentará o seu coração vai drenar as suas energias, vai drenar as suas forças. E o fato é que nessa última semana nós temos visto pessoas terrivelmente abatidas, desalentadas, e a verdadeira palavra é desesperadas. E estão desesperadas porque decidiram colocar na lista do seu coração aquilo que deveria ficar de fora. Pessoas que têm colocado no checklist do seu coração realidades que está esvaindo a alma, que está esvaindo a fé, que está esvaindo as forças. E essa decisão é você e eu que devemos fazer. Nós não devemos transferir essa checklist para as pessoas à nossa volta. Nós não devemos permitir que a mídia faça essa lista para o nosso coração. Nós não devemos permitir que aquelas pessoas que não andam com Deus possam fazer essa lista no nosso coração. Não! Você deve listar ao seu coração aquilo que deverá te preparar para viver o que Deus tem para a sua vida. O que você tem colocado na lista do seu coração? Você deve verificar. Se você não tem dado pensamentos, se você não tem dado espaço, se você não tem hospedado aquilo que está fazendo as suas pernas tremerem, você precisa checar a lista do seu coração para ver se você já não encheu o catálogo da sua alma com aquilo que está atrapalhando a sua visão, com aquilo que está comprometendo a sua esperança. O checklist do coração fala de uma reflexão que você deve fazer à luz das Escrituras para aquilo que não deve ficar de fora do seu coração, aquilo que deve preenchê-lo, para que nesses 53 dias que nos aguardam ainda em 2022, você venha viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você me entende até aqui? Diga amém. O texto que nós lemos é um texto que nos ajudará alguns valores que devem participar na lista do nosso coração.
Paulo, ele está terminando a sua segunda carta à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja muito problemática, uma igreja que gerou grandes desafios ao coração de Paulo. Havia grupos ali que não acreditavam no seu apostolado. Era uma igreja que a parte dela tinha dificuldade em relação à submissão, em relação à honra ao apostolado do apóstolo Paulo. E quando nós chegamos no capítulo 13, Paulo está despedindo esta igreja, está dizendo que eles deveriam preparar para a chegada dele, porque a presença física dele nesta igreja seria uma presença que ele iria confrontar alguns erros, algumas resistências que essa igreja estava vivendo em relação ao evangelho. E no capítulo 13, Paulo vai confrontar este grupo, a qual estava de maneira muito excessiva, preocupado com as coisas de fora em relação ao ministério do apóstolo Paulo, e estavam totalmente displicentes em relação a eles mesmos. E no texto que nós lemos, Paulo vai nos falar de 3 coisas que esta igreja deveria se preparar para a vinda dele, para a chegada dele fisicamente nos dias próximos. E eu quero fazer uma aplicação a respeito de 3 coisas nesse texto que deve fazer parte do checklist do nosso coração para o fim desse ano. Paulo vai dizer, em primeiro lugar, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmo. Paulo, ele chama esta igreja a um autoexame. Paulo chama esta igreja a uma autoavaliação. Percebe que é muito ligeiro a gente olhar para o que está acontecendo à nossa volta e sermos encharcados com julgamentos, com precisões, com previsões, com sortes, lançar sortes. Nós somos muito ligeiros em nos ocuparmos demais, em julgarmos demais aquilo que está à nossa volta. E Paulo está dizendo, gente, vocês precisam, na verdade, checar a vós mesmos. Vocês devem fazer um autoexame do vosso coração. Vocês devem pegar um espelho e olhar para dentro de vocês mesmos. Nós acostumamos sempre em checar os outros. Nós somos ligeiros em fazer julgamentos, avaliações de terceiros. E nesse exato momento, a gente está fazendo isso, alguns de maneira muito infantil, outros até mesmo de maneira lúcida, mas todos nós estamos com olhares para o lado de fora. O que será? O que acontecerá? Como as coisas sucederão à nossa volta? E Deus vem chamar a sua igreja dizendo, gente, sem fechar os olhos para aquilo que está à vossa volta, mas ocupa-se primariamente em olhar para dentro, em olhar para o coração, para fazer um autoexame, porque é possível que você esteja reprovando muita coisa do lado de fora. É possível que eu esteja reprovando muitos acontecimentos à minha volta, mas porventura eu estou colocando à prova a mim mesmo. Eu estou colocando à prova as minhas intenções, eu estou colocando à prova, eu estou provando as minhas motivações, os meus papéis que eu carrego dioturnamente como marido, como pai, como um pastor, como um cristão, como um amigo, como um filho, como um irmão que sou. Eu tenho colocado à prova esses meus papéis, eu tenho verificado se eu estou cumprindo com as minhas responsabilidades, com os meus propósitos.
em relação às pessoas à minha volta, em relação à minha família, em relação ao meu irmão, em relação a esta igreja local, em relação àqueles que não têm nenhuma afeição por mim. Eu tenho colocado à prova, eu tenho examinado se eu estou bem, se eu estou desempenhando, se eu estou fluindo em tudo isso. Você precisa colocar no checklist do seu coração esse autoexame. Você precisa fazer uma análise lúcida e não faça isso sozinho. Não faça isso com seus olhos naturais, porque é bem provável que quando você for fazer essa análise, você traz comparações de pessoas e de circunstâncias que venham favorecer desculpas e venham amortecer os seus confrontamentos. Geralmente, quando nós vamos avaliar alguma coisa de nós mesmos, quando a gente vai percebendo vazios, quando nós vamos percebendo lacunas, quando nós vamos percebendo algumas desordens, de repente nós acionamos na nossa mente: não está bom, mas de repente eu estou melhor, porque eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquele homem, aquela mulher, aquele parente, que nem na igreja está, é um murmurador, é um ateu, é um problemático. Não estou tão bem, mas veja bem, eu estou melhor do que eles. E eu vou acionando essas comparações para amortecer uma confrontação que deveria ser firme a mim mesmo. Então você não deve fazer um autoexame com seus olhos naturais, porque o coração da natureza pecaminosa, ele é enganoso. De repente você vai olhar para dentro de você e você vai dizer assim: não, está tudo bem. Não, eu não tenho nenhum problema. Com uma história que eu presenciei de uma mulher que vivia uma situação terrível, terrível, terrível. O casamento estava se quebrando por atitudes terríveis daquela mulher. E quando eu cheguei naquela casa e eu ouvi a situação, testemunhei a realidade dos fatos, eu fiz uma pergunta para ela: aonde que você percebe que você tem falhado? E a resposta daquela mulher foi a seguinte: pastor, eu não falho, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum erro nessa casa. E quando eu olhei aquilo, meu coração assim chorou, porque na verdade, muitas vezes, eu sou assim. Muitas vezes, para se safar de algumas situações, eu olho para mim mesmo, eu faço vistas grossas, sou rígido, sou severo para olhar o erro dos outros, mas quando olho para mim mesmo, eu vou amaciando os confrontos. Eu não devo fazer essa autoavaliação, esse autoexame sozinho. É por isso que o salmista no Salmo 139, ele vai dizer: sonda-me, ó Deus. Ele pede para o Senhor fazer este autoexame, porque ele sabe que se ele pegar a lanterna e for averiguar o seu próprio coração, ele vai ignorar mudanças que ele deveria fazer, transformações inacabadas. Ele vai ignorar pontos que deveriam ser confrontados, porque o ego, nós não queremos fazê-lo sangrar, nós queremos afagar o nosso ego, o nosso orgulho. E existem pessoas que fazem essas altas análises, falam: pastor, eu tenho visto, eu tenho olhado para dentro e eu não tenho encontrado nada. A pergunta: este autoexame tem sido feito a partir de qual luz? Uma luz que você cria, aonde que ela é muito fraca, tendenciosa, maldosa? Ou é a própria luz de Deus? Ou é a própria luz da santidade de Deus, da integridade de Deus?
A luz que Isaías vai receber quando ele olha para o alto e sublime trono, e quando ele encontra com a santidade de Deus, ele é tomado por um temor, ele é tomado por uma autoconsciência e diz: ai de mim, que eu vou perecendo, eu habito em um povo de impuros lábios, mas os meus lábios de igual modo é impuro. Nós precisamos, nós necessitamos que o Senhor caminhe conosco no olhar do nosso próprio coração. Porque de repente nós vamos defender valores, nós vamos defender comportamentos que não condiz segundo as Escrituras. E nós vamos ignorar isso, e vamos criar uma narrativa, e vamos criar um discurso falso, irreal, que nós mesmos acreditaremos neles. Você precisa fazer um autoexame nesses dias ao seu coração. Olhe para dentro. Dedique tempo para você entrar no seu secreto e avaliar a você mesmo. E eu preciso te apresentar pelo menos uma razão que você deve fazer este autoexame. Há um texto que eu li em Oséias. E quando eu fiz um devocional no livro de Oséias, esse texto saltou diante de mim. Eu pretendo pregar unicamente essa pregação. Quando o profeta faz uma denúncia ao povo dizendo: o coração, o cabelo de vocês embranqueceram, mas vocês não perceberam. Você consegue entender isso? A denúncia de Deus para Israel. E quando você olha aos arredores do texto, você encontra a seguinte verdade: existem, eu vou falar bem devagar, existem algumas decadências que elas são assintomáticas. Nós estamos vindo de uma pandemia. E é muito comum você ouvir um ou outro dizendo: eu não peguei o Covid. E de repente alguém disse: não, eu peguei, mas eu não senti nada. O vírus estava ali. Ou de repente existem casos de câncer que é mais comum, que quando alguém acorda, quando aparece um sintoma, já é irreversível. E no mundo espiritual, de igual modo, existem algumas decadências que elas são assintomáticas. Elas entram em processos dentro de nós. Nós já começamos a decair, mas não há sintomas perceptíveis pelos nossos sensores naturais. Não existe percepções nossas sensíveis para perceber que existe já uma decadência. Se nós não realizarmos um olhar pelas lentes do Espírito, nós caminharemos a uma decadência assintomática, e quando se perde, acontece como Sansão. A presença de Deus já havia se ausentado dele e ele não havia percebido. Eu preciso fazer um autoexame, porque pode ser que existem áreas da minha vida, existem setores da minha vida que já estejam em decadência. E eu não percebi. Eu estou ocupado demais, eu estou com medo demais com aquilo que está acontecendo fora, no nosso país, na nossa sociedade, na nossa nação. E eu nem percebo que antes de eu olhar para fora, me preocupar com o que está lá, não devemos ignorar, isso é verdade, mas eu preciso averiguar o meu coração, segundo as lentes do Espírito, porque é possível que eu venha viver uma decadência assintomática. Às vezes as pessoas veem, as pessoas percebem, o cônjuge percebe, mas eu estou assim tão assintomático que eu não acredito.
no que o cônjuge está dizendo, no que o Deus está falando através de uma pregação, de uma ministração, de um aconselhamento, eu não estou percebendo, eu preciso fazer um autoexame, porque a decadência sintomática pode neutralizar o meu discernimento. Eu minto, e eu acredito na própria mentira. Eu não confesso a minha mentira. Eu não confesso que algumas decisões minhas estão contrário às Escrituras. O que as Escrituras falam sobre namoro, o que as Escrituras falam sobre casamento, o que as Escrituras falam sobre gestão de dinheiro, o que as Escrituras falam sobre vida cristã, sobre relacionamento interpessoal, sobre tratamento aos inimigos, sobre tratamento a pai, tratamento a mãe, tratamento à igreja, tratamento ao propósito. Eu estou ignorando tudo isso assintomaticamente. Eu preciso fazer este autoexame e você deve fazer isso nesses dias. Você deve ir para o secreto, você deve pedir a ajuda do Senhor, você deve clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele lhe faça enxergar. Prove a você mesmo, prove o seu amor a Jesus, prove a sua paixão ao Senhor, prove o seu fervor espiritual, prove a intensidade da sua obediência, prove o seu amor às pessoas. Você tem amado gente, você tem amado a sua família, você tem amado a sua parentela, você tem amado esta cidade segundo o Evangelho, segundo o reino de Deus. Prove isso, coloque a teste a tudo isso, faça perguntas sinceras, faça isso em oração, abre as Escrituras e tenha ela como um aferidor, como um padrão da sua vida, dos seus setores, das áreas da sua alma. Eu preciso correr para fazer isso nesses próximos dias. Pastor, o que eu devo fazer nesses dias turbulentos? Faça um autoexame. Não atravesse um ano para o próximo com questões mal resolvidas, com parentes, com familiares, com amigos, com trabalho, com a igreja, com o ministério. Não vai para o outro ano nutrindo realidades que está te atrofiando. Faça um autoexame e convide a graça de Jesus Cristo para lhe ajudar a mexer, a tocar nos porões mais profundos do seu interior. Coloca isso diante da cruz de Cristo, coloca isso diante do sangue de Jesus Cristo, e a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, nos dará graça e misericórdia para a glória dele. Você me entende até aqui? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu devo voltar em outro momento sobre decadência assintomática. Paulo vai nos falar uma segunda coisa nesse texto, que deve estar no checklist do nosso coração, nesses dias a qual nós estamos vivendo. Paulo vai dizer o seguinte: examinai a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. E aqui ele vai dizer: se permaneceis na fé. Deixa eu te perguntar, aonde que você tem se firmado nesses dias? Foi lido, foi aberto esse culto falando sobre ansiedade. Você tem se firmado em ansiedades? Você tem se firmado naquilo que é incerto? Aonde que você tem firmado
os seus olhares, o seu coração, nas confusões dos nossos dias, em narrativas confusas, em verdadeiras fake news, histórias que não faz nenhum sentido, mas passa o dia inteiro acionando WhatsApps, acionando grupos, acionando o Instagram, e vai se alimentando de tudo isso, chega à noite, a cabeça está desse tamanho, e ele já não sabe mais de nada. Ele vive num pânico, ele vive num medo, como se o mundo estivesse desmoronando agora. E de repente, ele está com os mesmos sintomas, com as mesmas sensações do ímpio. De repente, esse cristão está sentindo e reagindo da mesma maneira que aquele que não nasceu de novo está reagindo. Desesperado, em pânico, desestimulado, desencorajado, desanimado, desesperado. E de repente, ele reúne toda essa contenda, ele reúne toda essa tempestade, e ele começa a confiar nisso, ele começa a acreditar nisso, ele começa a se pautar nisso. Não há emoções que aguentam. Não há sanidade, equilíbrio que aguenta isso. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu estou chegando, e eu quero que vocês examinem a vocês mesmos, mas eu quero que vocês coloquem à prova se vocês estão firmados na fé. Pastor, o que eu devo fazer nesses dias? Firma-se na fé, firma-se, permaneça naquilo que é essencial. A essencialidade da nossa vida é a fé. A essencialidade da nossa vida não é o que nós palpamos, não é aquilo que nós ouvimos dos nossos inimigos, não é aquilo que nós assistimos daqueles que não têm nenhuma afeição conosco. A essencialidade da nossa vida é aquilo que nós cremos, no que Deus disse, no que Deus é e no que Deus liberou para a nossa vida, para a sua igreja. Você me entende assim? Diga amém. Permanecer na fé. Agora veja, não há possibilidade de nós permanecermos na fé fora das Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra. Gente, nesses dias você deve colocar grandes desafios no seu coração. Desafio de você ler grandes porções das Escrituras. Desafios de você ler as guerras de Israel. Momentos em que Israel estava encurralado. Momento em que Israel, em todas as direções, havia inimigos. O que Deus fez? Qual foi a provisão que Deus realizou? Qual foi a providência que Deus interviu? Você deve checar as histórias do povo de Deus. Quando eles estavam lá na Babilônia, Nabucodonosor havia destruído Jerusalém. Nabucodonosor era um imperador invencível, era um imperador indestrutível, havia deixado tempestades, uma destruição sem precedência em Israel. Havia levado o cativo para a Babilônia, estava mantendo uma geração cativos na Babilônia. Israel olhava para Nabucodonosor, um homem indestrutível. Não havia uma mínima possibilidade de Israel imaginar uma luta com Nabucodonosor, uma guerra entre cativos e o exército da Babilônia, e assim eles sobreviverem. Não tinha nenhuma chance de comparação de poder bélico, não havia nenhuma chance de comparação. Havia um pensamento: nós nunca sairemos daqui. Nós nunca vamos sair da Babilônia. Nós nunca voltaremos para a nossa cidade. Nós nunca teremos o templo novamente. Enquanto alguns estavam desesperados, Deus levanta o profeta Jeremias. Deus levanta o profeta Daniel.
Daniel, e traz uma palavra de fé. Ele disse: aquietai o vosso coração, plantai jardins, diz o profeta Jeremias. O profeta Daniel constrói casas nessa cidade, porque 70 anos cumpridos, Deus se levantará e tirará este povo desta terra e devolverá a sua terra de origem. 70 anos passados, Nabucodonosor estava no trono, parecia indestrutível. Ele anoitece no trono e amanhece num pasto, comendo capim como um animal selvagem. Aquilo que era intransponível, aquilo que era intocável, Deus mudou a sorte em menos de 24 horas. Deus abriu a porta e Israel voltou para a sua cidade. Deus abriu o caminho e o templo foi reformado. Deus abriu o caminho e todas as coisas foram restauradas. Eu quero liberar uma palavra para você. Você olha para o sistema, você olha para aquilo que está à sua volta e a sensação de impunidade, a sensação que as coisas fugiram do controle, a sensação que o bem nunca prevalecerá, é uma narrativa mentirosa. Nesses dias difíceis, permanece na fé em Cristo Jesus, que Deus pode mudar a história do mundo, Deus pode mudar a história da nossa pátria em menos de 24 horas. Quem crê nesta palavra? Tazansu de Gomúzia. Olhemos para os heróis da fé. E você percebe que Hebreus capítulo 11 é o capítulo onde que a fé encontra-se no seu devido lugar. E você perceberá uma comparação muito simples. Todos os homens listados em Hebreus capítulo 11, nenhum deles viveram em dias confortáveis. Nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles viveram em dias de facilidade. Porque, gente, se as coisas estiverem confortáveis, não precisa-se de fé. Basta a competência. Basta a habilidade. A lista de Hebreus capítulo 11. Esses homens viveram em sistemas opressores. Esses homens enfrentaram espadas. Esses homens enfrentaram fogo. Esses homens enfrentaram impérios. Esses homens enfrentaram sociedades hostis ao que eles criam. Nenhum deles viveram tempos de facilidades. Esses homens nos ensinam que nenhum deles viveram em uma situação em que o controle à sua volta estava na mão deles. Olha para a vida de Noé. Olha para a vida de Moisés no Egito. Não estava no controle da mão de nenhum desses homens o que estava acontecendo à volta deles. A fé é exatamente isso, quando as coisas não estão no nosso controle. Então você crê, então você confia, então você deposita, então você se entrega que tudo está nas mãos daquele que criou todas as coisas, aquele que está assentado no trono. A fé aparece conosco nas Escrituras como um escudo. Então vou te falar uma coisa. Só tem um jeito de você se proteger nesses dias. Esses dias de mentiras, esses dias de conspiração, nesses dias de ofensas, nesses dias de perturbação, de inquietação, nesses dias
de contendas, de guerras, de batalhas. Só tem um jeito de você se defender. Não é xingando no Instagram. Não. Não é praguejando pessoas X. Não. Só tem uma maneira de você se defender. A Bíblia vai dizer que na armadura de Deus, o nome do escudo chama-se fé. Ele vai dizer, o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Existem dardos que estão sendo lançados para te distrair da sua missão pessoal, da sua responsabilidade nesta igreja, na sua responsabilidade espiritual no seu trabalho, a sua responsabilidade espiritual com esta cidade. Existem dardos inflamados que está querendo fazer os seus pés tropeçarem. Existem dardos inflamados que, segundo a história, na ponta havia líquidos venenosos que, quando perfuravam os soldados inimigos, os venenos entravam na corrente sanguínea e era letal. E a Bíblia vai dizer que existe um escudo que apagará, que evitará que esses dardos penetrem no seu coração. O diabo vai aumentar a sua artilharia, o diabo vai aumentar os seus ataques, mas há alguém do lado de cá que não vive por vista. Existe alguém do lado de cá que não vive a partir dos seus recursos. Existe um justo do lado de cá que ele já entendeu que ele vive de fé em fé. Quanto mais o diabo ataca, há um escudo que protege a minha alma, há um escudo que protege a minha alegria, há um escudo que protege a minha paz, há um escudo que protege a minha paixão por Deus, o escudo da fé, o escudo da confiança, o escudo da minha entrega ao meu Deus. O diabo não vai penetrar na minha carne, o diabo não vai ter as minhas emoções, o diabo não vai ter o meu equilíbrio, o diabo não vai me roubar a minha insanidade. A minha fé vai proteger, a minha fé vai manter-me de pé no campo de batalha. Eu vou cumprir a minha missão, eu vou cumprir com o meu propósito, eu vou amar, eu vou servir, eu vou perdoar, eu terei compaixão, eu viverei a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem recebe esta palavra, aplauda bem alto, aplauda bem alto a Jesus. O que eu faço, pastor, nesses dias? Escuda-se. 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 Com a fé. Com a fé. Com a fé. Com a fé genuína, verdadeira e inabalável. Você me entende até aqui? Diga amém. Eu termino dizendo o que Paulo vai dizer. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Sabe o que não pode ficar de fora do checklist do seu coração? A consciência, a convicção do que nós carregamos por dentro. Gente, a gente carrega algo dentro de nós. Gente, nós carregamos algo muito precioso. Nós carregamos, não é medo. Nós carregamos, não é desespero. A gente carrega, não é uma aflição, uma tribulação.
Paulo vai dizer, gente, vocês esqueceram que Cristo está em vós. Dentro de você existe um ser. Ai, Joronziza, Ferg, Bidicandonúzia. Existe um ser dentro de nós que já venceu todas as guerras, todas as batalhas já foram vencidas por Cristo Jesus. Qual é a possibilidade da cabeça vencer e o corpo perecer? Impossível. Nós somos o corpo de Cristo. Nós carregamos Cristo dentro de nós. Isso deve gerar temor a respeito do que nós falaremos, a partir dos nossos julgamentos, a partir das nossas palavras, dos sentimentos nutridos. Gente, nós temos Cristo dentro de nós. Isso deve nos gerar segurança. Isso deve gerar em nós certezas. Ah, pastor, então quer dizer que eu estou proibido de me entristecer? Não. Eu estou proibido de fazer perguntas? Também não. Ah, eu estou proibido de me indignar? Não, você não está proibido. Agora, pelo amor de Deus, não caia na cilada que quem controla o povo de Deus, que quem rege o povo de Deus são os inimigos. Não queira acreditar que existe um páreo, não queira acreditar que existe alguém que tem uma chave capaz de levantar uma parede para a igreja e dizer: aqui você não cresce, aqui você não multiplica, aqui você não rompe. Não. Todas as vezes que os inimigos se impuseram contra a igreja, está provado, nós crescemos muito mais. Ah, pregador, então só quer dizer que eu devo desejar dias de perseguição? Também não. Não somos masoquistas da fé. Mas eu quero que você tenha paz na sua alma. Não permita que aquilo que está à sua volta venha causar uma desordem dentro de você. Mantenha em ordem por dentro, porque você carrega Cristo, você carrega o Senhor dentro de você, e Deus não deixará o seu povo perecer. Pastor, e o meu comércio? É a minha renda, pastor. Eu creio em um Deus que cuida de teus filhos durante 40 anos, sem plantar, sem regar. Deus alimentou uma nação, milhões de pessoas. Eu creio em um Deus que não deixará os seus justos perecerem. Tenha paz no seu coração. Você tem Cristo dentro de você. Você não está órfão. Você não está órfã neste lugar. Você não está sozinho. Você não está em solidão. Cristo está dentro de nós. Diga ao seu coração, coloca na lista do seu coração, faça uma verificação no seu coração. Se ele está seguro que Cristo está dentro dele, verifica no seu coração se existe uma convicção que Cristo habita dentro de nós. Eu quero liberar uma palavra para o seu coração esta noite.
Eu amo essa palavra, eu amo essa palavra. Quando Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Ele te conhece, Ele sabe dos seus limites, Ele sabe da sua estrutura. E Ele diz: elas me seguem. A voz que você deve ouvir para seguir é a voz de Cristo. É o que Cristo diz, é o que Cristo falou, é o que Cristo liberou ao teu respeito. E então Jesus vai dizer para aqueles que ouvem a sua voz e o seguem, Ele vai dizer: eu dou-lhes a vida eterna. Diga comigo: vida eterna não é vida unicamente após a morte. Diga: vida eterna é viver a vida segundo a qualidade do próprio Deus. Vida eterna não é exclusivamente a vida após a morte. Vida eterna é você existir aqui, e a qualidade da sua vida é a qualidade do próprio Deus. Eu lhes darei a vida eterna, eu lhes darei uma qualidade de vida. E olha o que o texto diz: e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ah, meu irmão, faça disso o seu travesseiro. O texto está dizendo que não tem ninguém que é capaz de me arrebatar das mãos do meu Deus. O texto está dizendo que nada é capaz de me fazer perecer. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. É essa palavra que deve ser o seu travesseiro. São essas verdades que devem estar no checklist do seu coração para concluir 2022. Eu faço parte de uma promessa que jamais eu serei destruído. Poderei sofrer, poderei chorar, pode até doer, mas uma coisa eu sei: jamais eu vou ser destruído. É por isso que eu tenho paz. É por isso que eu estou certo em quem eu tenho crido.